No judaísmo antigo e no período bíblico, o conceito do templo é de um lugar especial em que Deus está sempre presente. O templo era a casa de Deus. Era onde o divino e o humano se tocavam. O templo terreno é uma réplica do templo celestial. Existe uma ideia de vínculo, de que, de algum modo, o templo, em sua devida função, seja uma conexão entre o céu e a terra. Deus está lá. Ele fez daquele lugar a sua morada, por assim dizer. Portanto, quando queremos sentir sua presença, comunicar-nos com Ele, basta entrarmos naquele lugar especialmente santo. No judaísmo, parte disso passou para a sinagoga. Mas, em geral, entende-se que a presença real de Deus se encontra em um nível bem mais elevado, pode-se dizer, na estrutura de um templo. Depois de libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito, o Senhor ordenou que Moisés construísse um tabernáculo portátil, um tipo de templo para ser usado durante sua jornada pelo deserto. De seu ponto de vista, eles tinham deixado o Egito sob a liderança de Deus, receberam a sua lei e a primeira coisa que teriam de fazer seria construir aquele santuário portátil. É um meio pelo qual alguém se comunica com Deus. Chama-se templo de reunião ou templo de conselho. Vocês devem lembrar que Moisés foi ao tabernáculo para receber revelação de Deus. O tabernáculo de Moisés foi construído com os materiais mais refinados, preciosos e caros disponíveis na época. O tabernáculo era em grande parte simbólico e era o protótipo dos grandes templos construídos posteriormente pelos reis de Israel. A única entrada era por um portão na parede leste que dava para o pátio externo. Ali na frente, na tenda do tabernáculo, as ofertas queimadas eram oferecidas ao Senhor no altar do sacrifício e os sacerdotes se lavavam na pia para se prepararem para os ritos do templo. O propósito da pia era garantir que os sacerdotes lavassem ritualmente as mãos. Para realizar os rituais, mesmo tendo tomado um banho antes de ir ao templo, era preciso lavar as mãos como parte do processo. E, a propósito, os pés também. Havia vários tipos diferentes de sacrifício, mas o sacrifício principal era o de expiação, para que ocorresse uma reparação para com Deus. A pessoa que trazia o sacrifício, o animal a ser morto, impunha a mão sobre a cabeça do animal que representava seus pecados. O sacrifício é um símbolo, à semelhança do sacrifício final do Salvador Jesus Cristo, no qual ele derramou seu sangue para benefício de todos nós. O efeito redentor do sacrifício, conforme manifestado em Cristo, é que ele se torna, por assim dizer, o sumo sacerdote que representa toda a família humana. E, nesse caso, em vez de haver qualquer outro ser vivo sujeito à morte, ele mesmo se oferece. E assim, com esse ato, toma vicariamente sobre si as transgressões da humanidade e as apaga. Por esse motivo, ele é o Redentor, aquele que expia, o Salvador na linguagem cristã, tornando possível toda uma nova vida na presença de Deus.